aquela afinidade, aquela coisa. Vamos conversar uma vez por ano, mas a gente se entende. E daí não pode falar no sentido de não apontar. Que eu tenho como referência, porque fizeram muita diferença pra mim. A tendência é a gente dar uma esquecida, assim, do mundo. Aí não é só dos amigos, É do mundo. Olá, estamos aqui para mais um podcast do Pode Mais, para continuar aquele papo que ficou intrigante com algumas pitadas que a Cláudia deixou assim valendo, né? Falando de amizade. E o que pode na amizade? Pode mais cumplicidade? Pode mais amor? Pode sexo? Pode opinião diferente? Pode? Pode. Então, vamos continuar esse bate-papo e a gente está bem feliz de poder continuar esse assunto e divulgando aí alguns patrocinadores. Os parceiros nossos, né? A gente já tá com a espumante aqui. Olha só, a espumante, brindando ó. amizade brindando logo amizade cedo, né? cedo. Porque amizade pode mais bebida, né? Pode. Tem uma coisa Pode. que regra Pode os mais. encontros, é um bom vinho, é um bom espumante. Eu odeio quando dizem que não precisa beber pra se divertir. Ah, não, eu também fico tristinha. Não, sabe o que é? É aquela coisa. Dá pra comer, correr sem né? tênis, né? Mas o tênis ajuda bastante. Então é a mesma coisa. Tipo assim, não precisa comer, mas tá. Oh, mas a gente sabe ser feliz sem também, né? Claro, a gente não tá incentivando o alcoolismo aí, não é nada É só disso. pra não, Ai, pra ai, não ai. dar problema. E vamos falar Mas na o dose seguinte, certa, ok, tá tudo Uma certo. espumante pra Bebida 4 é nada, né? é nada, Eu isso é acho que dava verdade. tranquilo uma 2, Com tranquilo. certeza. Mas assim, se a gente falar em bebida, a gente não tá falando só em bebida alcoólica, são vários tipos de bebida. Então, assim, ó, sempre vai valer a café, bebida. um chima. Uma Meu cerveja. brinco até caiu Ai, com eu tô essa. louca tô louca porque alguma Olha, empresa. ela já começou a se despir, tá cedo. Vai com calma no espumante, Cíntia. No Hoje último não é. episódio eu cantei pra ti. Tcharam, tcharam. Agora acho que tu vai ter que cantar pra mim. Eu Ó, canto. Gente, tá me dando um calor aqui, entendeu? Eu só tirar. Pode tirar, Mas pode nós tirar vamos o falar de blazer. amizade ou de outra coisa? Eu não sei. É, não sei o depois que eu tô fazendo depois é eu que falo das amizades coloridas. É, as amizades coloridas. Ai, aí gente. as amizades roxas. Sabe o que eu tenho? Uma coisa que eu tenho pena é que eu já passei da fase da vida de fazer essas loucurinhas, Mas, entendeu? mas tem Por fase. quê? Ah, Pronto. pelo amor de Ah, Deus. tem Próximo fase. episódio nós vamos falar sobre isso. Agora nós vamos Fases da retomar a vida. amizade Essas antes que a loucurinhas. gente Mas fica- ela Essas tava falando de loucurinhas amizade. amizades coloridas, entendeu? Depois de uma certa fase da vida, tem coisas que a gente não precisa de Já assistiu o fase. filme Tem Amizade gente que Colorida? inverte as fases. Pois então, eu acho que eu passei, porque a gente tem que aceitar também. Algumas coisas passam, deu, né? Tá tudo certo. Mas eu acho que eu não passei essa fase, já pensou. Ah, mas tem muita Ah. gente na terceira idade vivendo que não viveu na Tá, adolescência. mas então, não tô falando de idade, tô falando de De fase fases, de tá? vida, né? Então, tipo assim, eu tô casada e Tá tudo no bem. meu casamento não cabe Não tô te uma estimulando a amizade nada. Não. No meu casamento, por exemplo, não cabe uma amizade colorida, Aí, né? não dá pra E- brincar de amizade colorida com o marido? Não. Não. Não funciona. Ah, assim, ó, Ai, 20 anos de casado, a gente não... Não dá mais pra brincar de nada? Eu acho que daí não, né? É. Não sei, tô falando assim, né? É muita concentração pra imaginar tudo isso. Tá, vamos. Concordo. Nós concordamos num ponto, Miriam. A gente concorda em muitos. Olha só, aqui tá um exemplo daquilo que eu falava Da no amizade. episódio anterior. Sobre amizade que às vezes não tem nada a ver, né? Tipo assim, a Luciana e a Miriam. Elas acham que elas concordam em alguma coisa, mas na realidade, Verdade. elas estão forçando uma situação pra poder continuar amigas. Viu isso? Será? Oi, isso rende. Gente, isso aí vai mexer Isso com o meu rende. inconsciente. Não, isso rende, Ela isso vai- rende uma janta Eu quero Vai dizer ser uma o coisa pra assunto vocês. da- a dois. do divã. A duas. Sobre isso, assim, sobre esse ponto da amizade. Eu tenho amigas, que fazem, tem tipos de... Tem comportamentos, tem uma forma de vida totalmente diferente da minha. E em nenhum momento eu penso em julgar isso, entende? Eu gosto, Tu tem uma delas. tolerância maior em função da amizade? mas não é nem questão de tolerância, porque na realidade eu não delas. acho que seja certo ou errado. Só é totalmente diferente do que eu faria. Eu não faria isso. Mas eu não faria isso por quê? Aí eu me pergunto muito mais do porquê que eu não faço igual do que, por que que ela faz assim. Então, assim, eu já tenho uma filha, eu já casei, já separei, sabe, outra, que nem a Miriam tava falando, sabe? Estou em fase. outra fase.
E a minha amizade não muda nada. É aquela coisa assim, seriam as pessoas que tu pediria orientação de vida, dicas de... Não, mas ainda assim, pô, é minha São amiga. baita amigas. Entende? Então, assim, então, ali tem mais um tipo de amizade, É o que é a tipo do amizade incondicional, assim, De não julgar. Tamo junto. Aquela amizade, tamo junto. tamo junto, Tamo sabe? junto. Mas eu gosto disso quando tu traz essa questão do incondicional. Eu vou voltar de novo num ponto que eu já tinha falado anteriormente, que se não ferir teus valores, vai ser incondicional. Por exemplo, eu não consigo ser amiga de alguém que declaradamente é homofóbica. Porque fere teus valores. Fere os meus valores. Então, assim, eu Mas posso... isso aí é criminoso, né? Aí nós estamos falando de uma coisa mas que, assim, ó, que vai tem contra a gente lei. que faz piada, tem gente que tem uma série Vai de contra a lei, comportamentos, mas então, ainda é mas muito é- se eu tô aqui cultural. numa mesa com vocês e daqui a pouco a Luciana começa a fazer piada homofóbica, eu posso não rir da piada, Mas tu eu vai posso, te retirar. eu posso tentar, né, conversar contigo e tentar te explicar que o que tu tá fazendo não é legal, mas vai chegar um ponto em que isso vai passar a me incomodar, vai me ferir demais, e aí eu vou preferir Daí não não vai. estar contigo, estar contigo e sair sofrendo, né? Uhum. Porque eu fico mal, assim, Tu não quando vai eu- te sentir tu eu mesma fico- naquele não, espaço. Eu tenho situações em que eu fico mal e eu digo assim, gente, eu prefiro então não estar do que também ficar lá com aquela pessoa fingindo que a gente é amiga e depois eu sair de lá Reclamando. reclamando. Então eu não vou, entendeu? E eu acho que existe uma balança pra vocês? Óbvio que não é imaginária lá no inconsciente, uma balança que diz assim, aquela minha amiga ou aquele meu amigo tem tais características, tais coisas a gente faz, como numa relação, né? Eu ia dizer, dá pra comparar com relacionamento. É um relacionamento, Amoroso. né? Vamos pesar aqui as coisas que são legais, que me fazem bem, que me trazem conforto, apoio, com aquilo que é um incômodo. Pra Miriam, pelo que ela falou, assim, a questão, por exemplo, que ela usou aqui, que é da homofobia, é um peso muito grande negativo que derruba a balança de qualquer jeito. Deu todo o sim. resto esquecido. Mas aí entra a questão dos valores de cada valores. Porque vai ter pessoas assim que vão ter vários assuntos que, se não tiver compatibilidade, não vão ter amizade seguindo. E outras já vão ser mais tolerantes. Eu acho que tem muito a ver com a autoconfiança também, com como cada Com um ser se capaz posiciona. de dizer, né? A Miriam, na fase que a Miriam tá, né? Aham. Me parece, assim, ela não precisa mais, assim, aceitar Agradar. certas coisas pra agradar alguém pra ter uma amizade. Não, né? Eu acho que a gente chega numa idade, daí tem uma questão de idade também, né? Que a gente, por exemplo, assim, eu vou fazer 45 anos, quer dizer, assim, no mínimo eu tô na metade da minha idade, da minha vida, né? Então, a sensação de que meu tempo é curto, ele tá cada vez aumentando mais. Essa semana teve um dia que em 3 horas, eu fiz, assim, pouca coisa. Tudo que eu queria, mas pouca coisa. E eu pensei, puxa vida, há 5 anos atrás, em 3 horas, eu teria colocado 10 coisas a mais na minha agenda, sabe? E então, hoje, meu tempo, ele é um outro tipo de tempo, um outro tipo de usar o tempo. Mais seletivo. Seletivo. E eu não quero gastar ele com uma certa urgência que eu tinha há 5 anos atrás. Então, nesse sentido, eu não lembro mais o que eu queria dizer. Mas eu daí quero puxar- Não ia das gastar teu amizades. tempo com Se eu vou, amizade, exatamente. Se eu vou me encontrar com alguém, se eu vou gastar o meu tempo, eu quero gastar Tem que com meu valer a tempo de pena. qualidade. Não quer dizer que eu não vou gastar. Tipo assim, ontem eu fiquei com uma pessoa que eu mal conheço, conversando, e eu senti que ela precisava mais conselho de uma pessoa de idade, tipo mãe, assim, né? Mas bati um papo legal, foi uma conversa. Gastei tempo com ela. Que eu Mas podia foi ter- bom pra ti, mas não foi bom. ruim. Exatamente. Então, assim, quando tem qualidade, quando tem Função, uma intencionalidade boa, tá tudo de bom. Mas uma coisa que não faz mais sentido pra mim, não tô Eu quero gastando puxar um mais. assunto que muita gente, eu tenho certeza que vai se identificar, que é o sofrer com as amizades. Porque em tudo na vida as pessoas criam muitas expectativas. E nesse ponto da amizade, eu já escutei N relatos, e a gente mesmo passa por fases, né? Vai evoluindo, vai mudando. E aquela coisa. E às vezes eu tenho brincado quando alguém compartilha comigo esse sentimento. Aquela coisa de me excluíram, ou não me convidaram, ou aquela amiga não me chama mais para sair. Ela está em outro grupo. E aí volta e meio eu pergunto, tá, mas quando foi a última vez que tu convidaste ela? Quando foi a última vez que tu deu a ideia de fazer alguma coisa? Porque esse sentimento de se fazer de vítima, de se sentir excluído, ele
ele vem, ele surge em determinados momentos. Agora, quais as expectativas? O que se espera de uma amizade? Vocês conversam com os amigos e as amigas sobre isso? O que eu espero de ti? Tu espera de mim? Não, Ninguém claramente, conversa. assim, não. Só que as pessoas criam expectativa. E essas expectativas, quando não atendidas, elas frustram. E daí tu vai para a esfera do julgamento. Ele não é o que eu pensava, ele não faz por mim o que eu imaginava, mas que está tudo dentro de ti. Porque a expectativa é tua, não é do outro, né? E quando a Cláudia falou antes da questão, né, de amizades, é meu amigo e daqui a pouquinho não é a pessoa que ia pedir um conselho, né? Eu fico pensando assim, ligando com fases. Eu estou numa fase que eu não tenho mais condições físicas, né, de ir para balada toda noite. Eu gosto de dançar, gosto de... Mas eu não tenho estrutura. Tivesse e tem fases, né? E eu tenho hoje pessoas que são minhas amigas que se deixar sair de segunda a segunda. Mas não é porque a pessoa faz isso que ela não possa ser minha amiga, porque ela está vivendo. Ela é muito mais jovem do que eu. E, inclusive, eu até digo, que legal. Né? Tipo, poder fazer isso assim. E eu vejo assim que para ela aquilo é muito importante. Ela está vivendo um momento que ela gosta de sair, ela gosta de estar no agito, e o tempo que ela tem para conversar comigo às vezes é de madrugada. E daí tudo bem, a gente de madrugada que a gente conversa, porque é o tempo que ela tem, às vezes da balada onde ela tá, né? Então assim, eu acho que isso assim também tem a ver com a gente entender. Mas eu sei que talvez num futuro ali para frente, daí tem a ver com expectativa, é o que eu digo para ela, às vezes no futuro, onde talvez eu vou estar com algumas dificuldades, né? Talvez ela vai ser a pessoa que vai estar no meu relacionamento. E as próprias amizades, elas também, de alguma forma, elas podem mudar o perfil. E isso também pode gerar sofrimento. Também. Vamos dizer que tu tem aquela amiga de infância, de adolescência, que tu tá sempre junto. Tu tá acostumado, aquela pessoa tá lá, disponível, tá? O tempo todo. Daqui a pouco, essa pessoa, sei lá, vai morar em outro país. Vai preservar aquela amizade, aquela coisa que tem, que a Cláudia já citou em outro momento aqui, aquela afinidade, aquela coisa. Vamos conversar uma vez por ano, mas a gente se entende, a gente se gosta, a gente tem esse vínculo. Só que muda, tu tem que lidar com essa mudança. Porque talvez aquela pessoa não vai estar disponível quando tu estiver precisando de um amigo talvez não, ali. Certamente não vai precisar, não vai estar por isso que eu até disponível. comento, quando tu falou de quando tu precisar dessa tua amiga que te liga de madrugada, que tu Será acha que ela vai estar na madrugada? Olha, Ó, a assim, expectativa criada. Mas eu não conheço tua amiga, assim, tipo, tudo um beijão pra ti, tá? Mas assim, ó, pensando assim, hipoteticamente, mas eu fico me digo isso. perguntando, Mas aí quando a sabe? gente falou de falar a expectativa, eu digo pra ela, eu espero. A gente bom, conversa. Eu digo assim, legal. E eu acho que eu digo pra ela, eu espero que quando eu ainda brinco, quando eu estiver lá na minha cadeirinha de balanço, esteja a pessoa que de vez em dia vai me contar uma piada. Pra mim rir, lembrar, vai me contar o que tu tá fazendo agora de noite. Que legal né? isso. E é muito mais jovem do que eu. Mas tem uma maturidade de vida, assim. Mas ela tá vivendo. Tipo assim, eu não posso. Até porque, é que nem tu disse, né? Eu sou casada, meu marido não vai. Então, eu também não vou ir sozinha todas as vezes. Até já saí com ela, tudo. Mas não vou estar saindo semana a semana. Né? É aquela coisa do tempo. O que eu estou escolhendo fazer agora com o meu tempo? Eu quero uma boa noite de sono. Quero estar com a família. Ela falando sobre marido agora, eu me lembrei de um outro número que eu ouvi. Que a gente falava em uma mão de amizades, né? Em média, 5 amigos. E para quem tem uma relação amorosa, diminui para 4, sendo um deles o parceiro ou parceira. Acho bem bom isso. Né? Então, na realidade, percentualmente, isso é uma perda incrível, né? Não, e se tu for pensar ainda naquelas pessoas que têm uma super mãe. Se tu tem um marido legal, uma super mãe, assim, que tu pode ter um papo bacana, sem problema, né? Daí tu fica só 3. Quem são os mãe, às vezes, vira amiga. Tá, assim, e quem são os teus 5? Não precisa dizer nomes, mas pensa, quem são os teus 5? Quem não tem 5 não se apavore, tá? Dá tempo. Gente, esses dias eu fiz aquele exercício de pensar. Sabe aquela história assim, as 5 pessoas com quem tu convive, mais ou menos. Ai, eu fiquei tão orgulhosa de mim. Ai, eu pensei assim, eu acho as mulheres com quem eu convivo tão poderosas. Eu não vou falar aqui porque eu não enchi a bola de muita gente, tá? Porque. Mas assim, aí eu falar. Daí eu pensei, gente, eu não vou. Nossa, eu sou bem legal. Eu pensei, muito. Não, mas a gente precisa de autoconfiança, autoestima, isso é muito positivo. Começando pela gente. Claro. E reflete um pouco na amizade, nessa questão da grau de exigência. A gente se torna mais exigente. Claro. Eu penso que muitas amizades ficaram no caminho por isso. Isso. Sabe o que eu percebo, por exemplo?
vou usar o teu exemplo, tá, Luciana? Quando eu te conheci, tu não tinha filho, não estava nem pensando em ter filho. O segundo, na verdade, né? Quando tu engravidou, uma das coisas que eu me perguntava assim, nossa, como é que será que vai ser a Luciana pós-Luan, né? Porque eu já tive experiências, assim, de que a gente fica numa fase meio bitolada. Não sei se vocês têm essa sensação. mas é Agora eu vou eu viver a acho bem maternidade, normal. assim. Isso, daí eu pensava assim, meu Deus do céu, será que daqui pra frente a gente só vai falar de fralda e amamentação? Não tem problema, eu adoro esse assunto, tá? Mas não Tanto- 100% do tempo. Exato, tanto é que hoje eu tenho que me controlar, porque se bobear eu falo só de cachorro e só de neta, né? Então, assim, eu faço esse exercício porque um dia eu cobrei isso de relações que eu tive, então eu pensei, bom, se eu cobro eu também tenho Tem que que dar essa poder mesma entregar. contrapartida. Uhum. Mas era uma coisa que eu temia na nossa relação, assim, eu pensei, meu Deus do céu, se a Luciana cair nesse limbo da maternidade. Limbo que eu digo assim, né? Quando a pessoa não consegue mais, porque tudo bem, é o direito total São que ela De tem. escolhas. viver, né? E às vezes é momentâneo, Exato, Mas o né? e ela tem quanto é todo o direito, só que às importante vezes isso também. afasta, né? Quando a pessoa não consegue sair daquele Claro, lugar, mas né? Miriam, o quanto é importante para quem está vivendo o puerpério ou a gravidez poder falar com pessoas sobre outros assuntos Não, também. É muito isso. importante falar sobre aqueles, porque dá um pouco de... Principalmente para quem é a primeira vez mãe, né? Dá uma certa segurança, tu ficar repetindo o assunto, tu memorizar, sabe? Tu entrar Dizer, naquilo ou ali. eu já vivi, né? né? Então daí traz Mas tu esse- sair reciprocidade. daquilo também e falar de outra coisa, pô, É que que o bacana, assunto né? tem que ser bom também, tem que ter. Porque qual é a base da amizade? Confiança. Conversa, eu acho muita conversa. E aí, eu vou pegar um exemplo assim. Se o meu mundo é de informação, conteúdo, relacionamentos, negócios, filhos, e daqui a pouco eu vou estar com uma amiga onde os valores são muito diferentes, onde ela vai falar. Eu brinco às vezes o exemplo da roupa que ela usou na festa há meio ano atrás, que eu não lembro a roupa que eu usei ontem. Vai ser mais trabalhoso cultivar essa relação. Talvez aquela relação tenha que ter menos tempo na tua agenda, porque aqueles valores, aquela troca não está acontecendo na expectativa de cada uma, ou na expectativa de ambas as pessoas. E sempre ciente de que cada pessoa muda, as nossas histórias se modificam. E no meio disso, as amizades vão indo, vão ficando e por vezes vão voltando também. mas- Falando nisso, ó, todo mundo quer falar. não. Eu Pode levantei ajuntar o de- teu eu- brinco. Não, já foi, ó. Já vou de novo. Eu levantei o dedo, tá? Então eu vou falar. Vai lá. Tá, estamos instituindo uma nova regra É só pra arrumar uma justificativa pra eu falar. pra tu entendeu? ganhar o jogo. Eu dei um trabalhão pra Cintia aqui pra juntar o brinco. Tô sem elasticidade, a pessoa precisa ir pra academia. Gente, Cíntia tava vamos estralando todos no tranquilados. início do programa. Consegui. Ser chique dá trabalho. Dá trabalho, Não, né? não é- Querer não tá é- toda. não é Não, fácil, não é né? fácil. Querer botar o brinco, assim, o brinco não segura, né? Tu sabe o que Vamos precisa lá. fazer, Cintia? Uma cirurgia. É cirurgia na orelha? Deixa eu ver se essa aqui. Ah! Eu não contei essa Eu história. acabei né? de fazer essa cirurgia, tá? É. De correção da orelha aqui, ó. Por causa do brinco. Do brinco. Mas isso aqui foi resquícios de amamentação. Ah, a criança puxou o Puxou. brinco e... A mãe sempre adorou um adereço, né? Usava aquelas argolas Ah, uma enormes. baita ideia, amamentando Cíntia, com... uma Ixi. cirurgia plástica de 5 minutos resolve isso aí. É, eu sei. Tu sabe que é uma questão de, digamos assim, comodismo. Guria, é tão Comecei a rápido. usar brinco de pressão e não fiz, né? Mas também tem uma coisa, eu não fiz no primeiro momento, porque eu, quando fiz uma cicatrização a primeira vez, tem essa questão de queloide. Tu lembra? Uma vez a gente até falou sobre isso, né? E daí acabei não fazendo, e daí vai deixando. Tu viu Mas que é assim, ó, uma vai, amiga, vai, também vai. pra essa hora, É, dá exato. dica, Dica, né? nós já Do conversamos. Eu Vai vou- parar de sofrer, porque isso aí dá um trabalho Eu na vou vida da até, gente, ó, né? eu vou até largar o microfone pra Cláudia poder falar. Tá. Todo mundo Esqueceu, Todo mundo esqueceu. largou o microfone. Não, o que eu ia comentar, a questão da amizade como um resgate do nosso eu. Tá, olha que profundo, né? Mas embora eu tenha falado assim de uma forma profunda, não é nada tão profundo assim, tá? Apenas uma reflexão que talvez a Miriam possa compartilhar comigo, que é o pós-separação. Que quando a gente tem um relacionamento amoroso, a gente costuma cultivar amizades em comum, né? Que é absolutamente natural e eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de queixa, né? A gente acaba tendo amigos casais, amizades assim que envolvem a outra pessoa. Quando a gente se separa, a gente tem que retomar amizades que a gente deixou para trás e a gente tem
tem uma certa, eu não gosto da palavra culpa, mas uma certa responsabilidade do abandono de algumas amizades. Nessa hora reaparece isso, né? Tem a questão das amizades que, por mais que fossem nossas, viraram amizades do casal e mais um casal, e fica meio estranho continuar aquela amizade. Não é que fique estranho continuar a amizade, mas talvez a frequência de encontros com aqueles amigos. Então, amigos novos por se fazer, porque são uma outra faixa etária agora, de quando, né, assumir um relacionamento. Então, o quanto as amizades, para mim, particularmente, eu acho que isso é meio geral, né, Miriam? Sim. Foram importantes para eu realmente encontrar quem é a Cláudia, né? Porque havia uma Cláudia antes do casamento, e a Cláudia que foi se construindo ao longo da vida, em virtude do relacionamento, em virtude da maternidade, em virtude da idade. Mas a Cláudia pós-separação é uma ruptura muito grande. Não teve tempo de se formar aquela Cláudia. Então, aquela pessoa que eu me Foi tornei, acontecendo. tinha que buscar pessoas Novas compatíveis. amizades. E o quanto foram importantes, são pessoas que eu levo até hoje, assim, também não encontro com tanta frequência, mas são pessoas que eu tenho como referência, porque fizeram muita diferença para mim. E aí, eu mais falo sobre isso, assim, o quanto a gente tem que lembrar que a gente é um ser individual. E Por que mais não a pode gente tenha ficar um só relacionamento. na base do relacionamento, né? Isso, Porque isso. Eu fica falo a isso, dica. assim, para quem tá nessa situação. Retomem amizades só de vocês. Porque os homens até têm um pouco mais disso, assim, daquela coisa do futebol ou de atividade junto, que ficam cultivando os amigos homens, assim, Mas né? até essa tua observação assim, é bem importante, porque tem a relação com o que eu ia comentar antes. Primeiro, assim, realmente, é natural que na fase da paixão a gente esquece do mundo, meio que concentra no boy, né? No boy ou No na bo- girl, né? No boy. A gente tá falando, né? Boy, no meu caso. Mas, enfim. E aí, a tendência é a gente dar uma esquecida, assim, do mundo. Aí não é só dos amigos, é do mundo. É do mundo, dos mundo. estudos, é de É, comer, de dormir. Tudo. Mas, na medida do possível, volta correndo pro mundo real, assim, né? E amizades, família, justamente, assim, nunca concentrar o teu mundo ao redor de uma pessoa é a melhor coisa E o melhor conselho que as tia podem dar. A tia Miriam e a tia Cláudia tá dizendo, né? Que não esqueçam das amizades. Felizmente, quando eu passei pela separação, isso já faz quase 20 anos, eu tinha um grupo de amizades muito sólido, que foi fundamental para mim conseguir atravessar aquele período, né? E eu acho que, assim, e aí, nesse sentido que tu falaste dos homens, eu tava querendo comentar, porque a gente tá falando muito de amizade do ponto de vista feminino, né? Porque isso é muito natural pra gente, é muito fácil. A gente tem que chamar pra um homem gente. para falar com a gente. Mas os homens, eles não. Eu escuto outros homens dizendo que as amizades deles dificilmente falam das coisas que a gente fala. Nesse grau de intimidade. A gente de... fala, amiga, eu tô com candidíase. O que tu tá usando? A gente fala Ai, coisas. a gente fala. Gente, assim, Ai, ó, meu sangramento tá um nojo, ai, tá ai, assim. sai umas bolas, né? Umas É. coisas assim. A gente fala essas A minha coisas pele tá uma nojentas. pereba, porque eu parei de É. tomar meu comprimido. É isso Essas aí. coisas assim. Não ai, é né? nojento, é natural, é do Eu, ser humano. eu sinto uns olhares, assim, aqui no estúdio. Apavorado? Apavorado. Não, mas deixa eu Tá, daí... deixa eu Aí, terminar. assim, só que os homens, eles não falam isso, tu entendeu? E eles não e parte compartilham. deles sentem falta disso, porque eu já Exato, é escutei onde esse isso que eu queria relato chegar. de que, eu não tenho um amigo de verdade, assim, um amigo que eu me sinto confortável para conversar sobre Porque eu tô alguns tipos de sofrendo, tô com assuntos dúvida, que eu não né? tenho uma referência, ou estou vivendo uma experiência diferente que quebra o padrão, sei lá, de algumas questões. Olha, meu corpo não tá funcionando mais legal, É. né? Não, e normal, né? A gente vai falar bem. A Miriam já ia largar assim, tô ficando seca, já não fico mais Tô molhada. broxando. broxa, né? O cara falar assim, imagina falar pra um amigo que ele tá ficando broxa. Não vai, não. É. Não vai, né? Ó, Olha ali, ó. Temos ó, uma ó, participação especial. Temos Muito uma bem, participação muito especial. bem. Eles não entendem porque as meninas da minha idade, mais velhas, vão juntas no banheiro. Olha, tá um tema Olha, legal, porque as As meninas mulheres vão vão juntas. juntas no Ai, banheiro. eu não gosto de ir junto no banheiro com mulher. Ai, Miriam. Eu vou ai, muito não sozinha corta meu também. Eu vou muito barato. sozinha Ó, também. Mas as meninas vão, as mulheres vão. E no eles banheiro ficam mega juntas. curiosos pra entender. Na escola, eles- principalmente, né? E eles morrem de medo de ir, porque daí eles vão ter que ficar se comparando os membros. Será que é lá. isso? Será? Mas Morrem de medo do outro ser mais que ele. Não. A gente divide o espelho, né? A gente divide o É, espelho. isso aí. Ó.
Mas eu vou dizer uma coisa da questão de homens não dividirem, e a gente sabe que homens têm muita dificuldade de falar das suas vulnerabilidades, das suas fraquezas, né? E eu acho que fraquezas não tem o sentido de falta de força ou de potência Ou e masculinidade, né? Mas daí a gente volta de novo para uma questão cultural. Mas esses dias eu estava conversando com o Márcio e ele disse assim, agora a gente se encontra, no passado a gente dizia, e daí, cara, o que tu anda fazendo? Eu tô trabalhando nisso, trabalhando naquilo. E os amigos, eles dizendo assim, agora eu tô com diabetes, tô tomando isso. Exatamente. Eu tô com problema de pressão. Tô com pressão, tô tomando isso. Então, eles dividem. E daí, da medicação é o papo, né? Agora, como eu fui no médico, ele mandou eu tomar isso. E eu achei... E daí, eu fiquei... Quando ele me falou isso, eu disse, mas olha que legal. Tem um espaço onde talvez eu não consigo falar, né? De tudo isso que a gente trouxe aqui. Mas eu consigo falar assim, eu não tô tão bom. Então, o remédio passa a ser a medida. Não, deixa eu te contar, toma isso. Vai lá no teu médico e diz para ele que tu quer tomar isso. Então, talvez para ele seja mais fácil trazer esses termos, né? Dessa forma. Via saúde, Via saúde. Fica uma coisa assim, eu não chego ainda, talvez, tanto na questão, né, de sexo, de potência. Não, e as mulheres pensando, o que eles falam no futebol? Eles vão tanto no futebol. Eles falam de futebol. De futebol. A gente vai no futebol. Iludidas! Mas assim, eu acho que rola tudo. Porque vamos pensar, a gente também fala de muitas coisas. A gente se permite, claro, Eu acho que talvez nem todos os... Eu acho que eles só falam da parte boa deles. Eu acho que eles Eles só falam das mentem. mulheres bonitas, que Daí mentem. As que pegaram. Eu só tenho filhos homens, né? Então, a Miriam então, também partilha disso, que a gente tem filho. E daí eu gosto muito de conversar. Eu tenho um filho que é mais introvertido, o outro é mais extrovertido. E daí, às vezes, eu sento, né, com o Otávio, que é o mais jovem, e eu digo pra ele assim, mano, e daí o que vocês conversam? Mãe, diferente de vocês, a gente fala de sacanagem. Na idade dele? Na idade dele, 18 anos, né? Aí tu sabe, eles comentam com ele, por que é diferente? Tu Não, sabe que daí, não, daí ele diz assim pra mim, mãe, pensando em ti, a gente fala mesmo. a gente fala, porque com os amigos eles mandam áudio, daí às vezes a gente, né, fica lá ouvindo uns áudios que ele partilha, agora ele vai me matar porque eu conto isso, né? E daí eu entro no áudio e digo Ele assim, não, mas os aqui amigos. aqui a tia Cíntia vai mandar um recado pra vocês, se vocês vão sair hoje de noite, não esqueçam de levar preservativo, cuidem, né? Nem tudo que parece é. E eles assim, mãe, não acredito que tu tá dizendo isso Tá pra me galera. fazendo pagar esse mico. Eu sou mãe, Não é, amigo, sou acho que mãe, ele não é. sou mãe de guri, eu tenho que pensar numas coisas, né? Mas uma coisa bem legal, assim, que eu vejo é o respeito em relação às meninas. Eu acho Legal, que isso é importante. essa gurizada, eles estão muito com essa coisa, assim, tem que respeitar. Não é não. Não é não. Entender, assim, que não é a questão de objeto. O Otávio fala muito disso, assim. Então, eu acho que tem um papel nosso de que como é que a gente cria filhos para Mas lidar com imagina uma meninas. mãe como a Cíntia, né? Com essa postura, com essa presença, com essa conversa. Como é que ele vai olhar para uma menina e vai pensar que a menina não é uma mulher completa e cheia de sentimentos e pensamentos e inteira como é a mãe dele? Mas mesmo não em relação à necessariamente tenha que ter isso para conseguir passar esses Claro valores. que não, claro que não. Mas como isso Porque bate tem, forte, né? Mas tu sabe, Cláudia, que até me chama atenção, porque daí quando eu vejo, de vez em quando, eles se reúnem lá em casa. E eu sou muito assim de abrir, meu pai fazia muito isso, a minha mãe de abrir a casa para receber os amigos. E eu acho isso muito legal. E eu digo para ele, quando quiserem vir, vem, né? E eu vejo que não tá só nele, assim, sabe? Eu digo eu uso a expressão agorizada, mas meninos e meninas, essa juventude, eles vêm com essa pegada, assim, sabe? De respeito, de querer ouvir o outro, de ter de amizades verdadeiras. E daí que eu queria falar, porque a gente fala assim, são jovens, são amigos, isso vai passar. E essa é uma fase onde eles constroem vínculos que lá na fase adulta vai fazer diferença. Né? Tu sabe que nessa tua fala me lembrei também do papel da gente enquanto mãe, né? De quando vê o filho com uma mulher, uma menina, uma mulher, de não ficar perto, é uma namoradinha, sempre fica aquela, é uma ficante. Não, cara, vamos partir do princípio, vamos naturalizar. Tua amiga, porque que é um ser humano, né? Primeiro que a gente não coloca uma pressão no nosso filho de dizer assim, de ficar se afirmando enquanto masculinidade. De ter que se experimentar sexualmente quanto antes. Ou, tipo, ficar dizendo assim, tu não vai trazer uma namorada, alguma coisa assim. São formas de também permitir que ele traga, que ele
fomente amizades Amizades. femininas sem que Até tenha uma porque pressão. os pais geralmente não fazem isso com a menina, né? Ai, vai trazer um namorado? Quando tu vai trazer um Mas namorado? é mais as Ou- tia que Ou fazem. mesmo se a filha trouxer um menino para fazer uma atividade em casa, claro, né, gente, que a gente vai falar de uma certa atenção, um certo cuidado, aquela coisa toda, mas assim, a filha também pode trazer um menino para fazer atividade de escola, para Não, e é super natural hoje, só que tensiona alguns pontos, porque eu já Claro. presenciei essa situação. Ah, vou fazer um trabalho na casa do fulano e a mãe tensa com isso. Daí eu pensei, cara, mas eles têm 8, 9 anos. Né? São crianças. Qual é o nesse problema? sentido. E se tivesse 15, qual é o problema? Podem ser amigos, né? Aí que entra o... Mas, gurias, como eu considero vocês amigas, cada uma com um tempo de história, um tempo de vivência, eu quero compartilhar com vocês um presente que eu ganhei. Olha, amigos, que compartilham. delícia. Que é uma combinação fantástica. Combinação. E vem nessa embalagem maravilhosa. Olha só, Choco apresentação. Softs. Vocês têm noção do que é? Essa embalagem já é presente. já. A embalagem já é um eu ia presente dizer, por a si só. embalagem- eu ia dizer, já tá assim, deixando... Eu já é pensei nas sedutor. maquiagens ali Aham. dentro, né? Bem coisa Estojo nossa, de né? lápis É de útil? cor. Ah, estou de lápis de cor. Ai, tem tanta Lanche, coisa que dá pra colocar aqui lanche. dentro. E olha só. Tcharam. Olha, e é o lanche. Chocofofs. Esse é meu. Marshmallow com morango e chocolate. Tudo de bom, hein? Com Olha, esse espumante, marshmallow- muito combina. Assim já é maravilhoso, né? Aí já vem prontinho. Com chocolate. Sabor de banana. Olha, A esse é Cláudia pra já mim. pediu para reservar. Ah, tá, eu tá. acho que Esse é reservado. Banana eu gosto. E esse aqui, baunilha. Tem um Gosto só. Também, Tem um gosto. só. Eu gosto, eu gosto. Ah, eu gosto. vai sobrar o de banana pra ti, ó. Então, vamos lá. Ai, Olha, brinda aqui comigo. Nós temos umas coisinhas em comum, brinda né, de Cláudia? novo, brinda de Tô novo. achando. Vamos brindar com Brindar de Fofs. novo com Fofs de banana. Gente, eu vou falar porque eu já provei, tá? Porque tinha mais. Só sobraram 4, tá? Jura que a gente- Amizade mais ou menos. É que eu balançou a tenho. Não, amizade não. agora. Eu tenho mais amigas. Não são só vocês. Não são só 5. Ao ciúme. Não, mas se tu dividiu com amigas, a gente tá E feliz. uma delas é minha filha, né? Ah, Que então tá ama, super ama. certo. Não é só as crianças que amam, tá? Os adultos também. Também. Então vocês estão autorizadas a provar, tá? Estão autorizadas. Ai, E tu gente, quer já falar- pode, já pode tu quer fazer falar barulhinho pros agora? nossos- Tem que falar o Po- nome, né? Pode ouvintes, Os o que pode que a gente ouvintes. vai- Olha só, esse é um lançamento da Florestal. Eu tô de olho no mercado porque nós recebemos uma caixa cheia de doces, cheia, e tinha essa maravilha junto, né, que é o lançamento. E eu tô louca para ver no mercado, né? Tô olhando nas lojas porque isso aqui tenho certeza que vai vender e tá vendendo muito porque é maravilhoso. Olha, vale o registro aí. Bem- Isso se bem resolve com os legal. dentes. Nhaque. Ah, nhaque. Ah! Gente, eu amo. Ai, tá autorizada a filmar? Ah, tá autorizada a filmar, Cláudia. Aí se dá assim, ó. Essa tua mordida é sedutora com Esse marshmallow. silêncio. Agora faz aquele. Como é que que ela fez comigo lá das fotos? Olha só. Hum. Muito bom isso. Essas duas coisas Sequência que eu de gosto. Já que são Toma, dois, toma. a sequência de toma-toma. Isso aí. Tu colou, Cláudia. Não, Gente, é maravilhoso. Olha, Ah, então. a para gente- saborear e levar o conceito de delicioso a um novo nível. Em dose Olha. dupla. que legal. Conseguiram. Ai, eu queria Conseguiram. caixa. Eu vou comprar de caixa. Gente, Bah, tu sabe que olha assim, a nas caixa. reuniões de amizade, quando a gente vai encontrar as amigas na janta, daí a gente fala assim, quem leva o quê? Ah, tu leva espumante, tu leva a sobremesa. Tá aí. Tá aí, Ele a leva- sobremesa. É prático, é rápido, tem pra todos os gostos. E como vem 2 dentro, eu vou dividir com a produção, tá? Então, Tá, divida com a você produção. justa, você Tá justa. certo. Produção, Deu um tu sorrisão aceita aqui. dividir mordidos, produção. Aí tu pode experimentar mais. Ai, é muito top isso aqui. Amei. Amei.
Temos que agradecer, né? A Florestal dividindo já compartilhando, na verdade, conosco lançamentos, né? Enquanto que a A Miriam Miriam se... tá ali numa, Gente, sabe assim, assim, num ó, deleite. Degustação. deleite, né? deleite. Pensa assim, é bem de isso. todas as coisas de infância, de criança que a gente come e que na vida adulta tem umas coisas que a gente vai abandonando, tipo fandangos. Eu amava fandangos, né? Eu gosto. Pois então, mas agora eu não gosto mais dessas coisas, mas marshmallow eu não dou conta. Não pode ter Eu um vou pacote esconder o meu. Eu vou Esconde. Não, assim, esconde. Se não tiver bem claro qual é a minha parte, eu como a de todos. Porque eu amo, e ainda mais Adorei esse, isso. eu adoro esse puxa-puxa, assim. Se esse não tiver escondam de vocês, porque senão... Só para o pessoal saber, a gente vai botar assim embaixo na Pode cadeira, porque senão Eu temos o não possível, tenho a maturidade. possibilidade de um Furto. sequestro. Sabe no mercado, eu não geralmente tá sabia disso. pertinho do caixa, né? Sim. Gente, eu sempre passo meu olho assim, né? Porque tem vezes que eu não dou conta, mas... Ainda bem que eu guardei, né? Quer me Bem agradar? longe, assim. Marshmallows, amigos da Miriam já Isso. sabem que entre um bom vinho, uma boa espumante, pode completar com marshmallow. Inclusive, é importantíssimo uma glicosezinha junto com o vinho, entendeu? Pra dar um equilíbrio. Essa Miriam é uma pessoa equilibrada demais. Ai, Muito. O equilíbrio beirando a loucura. A equilíbrio é fundamental numa amizade. A gente tem que estar sempre equilibrando a balança. E sabe que... Só para voltar ao tema. Sim, claro. A Cíntia falava antes das questões da saúde, né? Relacionadas, assim, a contar com o apoio de um amigo, amigo lá na na frente. frente. Ou então, que nem os amigos falando sobre questões da saúde. Eu li um dado, olha que interessante. Fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão de que amigos enquanto rede de apoio, tá? Quando eu falo em rede de apoio, eu tô falando de amigos, tá? Que não dispor de uma rede de apoio é fator de mortalidade mais potente que obesidade ou que vida sedentária sem exercícios. Olha a importância disso. Uma rede de amizade, né? Que tu te Quando sinta a gente, quando a gente fala acolhido. sobre isso, assim, ó, eles falam em 50% mais chances de viver tendo amigos. Em termos de saúde, rede de apoio hoje é uma das coisas mais bem estruturadas, né? A gente fala em termos de saúde pública, por exemplo, daí tem vários tipos de rede de apoio, mas a amizade, justamente isso. E tem E se a Os gente grupos- fala da fase dos filhos, que também rede de apoio é sinônimo Fundamental. de felicidade e de tu poder preservar De muitas tranquila, amizades, inclusive. tranquilidade, é. Pra vocês terem uma ideia, outro dia eu tava vendo que agora eu me informo muita coisa sobre vó, né? Por tá. que será? Por quê? Quantos anos antes você falou que vai fazer? 45. 45 anos e vovó. Tu já Não. pensou que é certo que tu vai ser bisa? Hoje de manhã eu tava e na muito cama. provavelmente tu vai ser tataravó. E nada é certo. Não, bis é Ah, quase deixa eu fazer certo, as estatísticas quase aí. certo. Se eu Ela gosta da sobreviver... Eu gosto, eu Se eu gosto. sobreviver... Mas assim, hoje de manhã eu tava na cama pensando qual vai ser a música da moda pra eu fazer TikTok com a minha neta. E quais são as Vai dancinhas... existir TikTok ou vai ser outra não, coisa daqui já? não, porque daqui 1 ano e meio ela já vai estar dando umas reboladinhas, ela já vai estar dando umas dançadinhas. Aí eu vou E a avó vai estar ali. A mamãe tá ouvindo imagens. isso. Eu vou estar ligada nas musiquinhas da onda Ai, e que a gente, vovó vai, top. a gente vai treinar a musiquinha. Eu vou sair com a minha neta pra tomar cerveja. Ah, vê lá, Eu vou hein? sair com a minha Oh, neta pra vê tomar lá. espumante. quando a Agora minha- é aquela hora que a gente diz, Miriam, Miriam, amiga, as crianças quando aprendem ela pelo fizer, exemplo. quando ela vai- fizer mas 18. Mas um dia ela vai fazer Mas 18 a Miriam anos. já fez essa matemática. Ufa. Não, é Miriam porque já ficou fez essa estranho, pra matemática. deixar Não, bem não, claro. mas eu né? entendi, gente, eu tô lá na entendi. frente. É. Eu quero Eu ser também- aquela avó. Que leva Que pra ela- balada e fica junto. Vamos pro filme. Alguém tem que cuidar da Eloá, porque ela vai na festa, no baile, e vai Tô ser a eu. avó. A avó vai. A avó. Tá voltando. Por que eu falei tudo isso, gente? Nós estávamos falando de amizade. amizade. Amizade Amizade entre... de apoio. Com a Rede de Nora, apoio. amizade com a Nora. Rede de apoio. E aí, uma coisa dessa rede de apoio, como é importante. Daí, a página que ela estava seguindo lá, falando da rede de apoio, é assim. A mãe ganhou nenê. Em vez de tu ir lá e querer pegar o nenê, tu vai fazer o quê? Vai fazer uma comidinha, vai lavar a louça, vai botar a roupa na máquina, vai Sim, acender. vai tarará, todo tarará. mundo lá fazer fila pra pegar o neném no colo E e abandona fica a mãe. abandona a mãe. E a mamãe, ao invés de se sentir no direito de descansar, ela ainda fica tem ali que fazer fazendo vídeo, sala. fazendo sala. Daí, é bem isso, assim, vai dormir que eu fico aqui, que eu dou conta. Bem, Outra bem coisa, tranquilo. assim, né? Mas Pra quem aí, tem voltando pra amigas... amizade, Não, mais ou menos maternidade. isso também. Vai visitar uma recém... Parida. É meio estranho recém-parida, né? Recém-mamãe. Recém-mamãe. E, poxa, leve
o seu chimarrão, se for chimarrão. Uhum. Leve o lanche se Uma quiser passar uma comidinha. tarde. Sabe? Faça o agrado. E não vá lá e ainda espere que a pessoa com o nenê no colo ainda tem que fazer sala pra você, né? Amiga, E uma posso, outra amiga, coisa- posso te visitar, tô levando meu chima, um Chima. bolo de milho que eu sei que tu gosta, e eu tenho umas É, 2 isso horinhas também se é tu uma quiser. boa amizade. É. E eu vou dizer uma coisa também, porque enquanto a gente tá gestante, as atenções são todas para nós. Isso aí. Daí o neném nasce e todo mundo vai. E uma coisa assim que a minha mãe sempre me ensinou que quando a gente ia visitar. Duas coisas. Primeiro, quando a gente ia a primeira vez na casa de alguém, sempre leva algo para mostrar pra pessoa o quanto tu é grato para ela abrir as portas da casa dela para ti. Porque a casa da gente tem a ver com intimidade, né? Então ela sempre falava disso. Bem Eu top nem isso. sempre faço isso hoje, relaxo um pouco, mas eu acho isso muito gentil. E a mesma coisa, a gente vai e leva sempre algum agrado pro nenê, né? Mas e pra mãe, que passou por todo aquele momento. Então, aí às vezes a gente esquece disso, né? De dizer assim, ó, eu também te enxergo, te vejo, te admiro. é isso aí, te admiro, quero validar esse teu momento de ter passado por isso e trazer. E claro, pode ser pro casal, pro pai, pra mãe, porque cada um vive. Mas a mãe, por todo o processo que é, a gestação em si, mas também até o momento do parto, ou seja, uma cesariana, o que for. A A gente recuperação, tá, né, ali a fragiliz- adaptação com um bebê pequeno. e como é bom tu saber que tu teve alguém que pensou em ti, aquilo é pra ti, né? Então eu sempre acho que é concordo. legal isso, a gente também ter esse olhar, né? Que eu sou amiga, mas eu vou lá, e claro, a gente como mãe, para o filho é tudo, né? Mas eu também eu cuidar, né, da minha amiga, vou lá, Luciana, Deixa eu ganhou contar pra alguma vocês que coisa. no aniversário de 1 ano do Luan, porque eu sou Dino do Luan, eu comprei um vinho Eu pra também Luan. sou Dina do Lua. É, eu comprei um vinho Ó, pra Luciana. pronto, tu sentiu? Ah, Ó, eu não vou- comprei eu presente acho que pra ela vai ele. ter que Eu arrumar não uma levei madrinha nada pra posse. Luciana. Eu no não aniversário. comprei presente pro Luan, porque eu tinha certeza que todo mundo ia fazer isso, né? E eu pensei assim, eu vou levar um vinho pra Luciana, porque E a foi pessoa que passou 1 ano, aliás, 1 ano e 9 meses, nesse trabalho, nessa tarefa, ela precisa de uma coisa boa, assim, pra ter o seu momento. É, eu acho assim... Eu não terei mais filhos, mas se tivesse, eu acho que eu já sabia uma Dinda. Então, assim, quem vai ser Dinda, ou quem é, sei lá, eu acho que super legal tu ter lembrado disso, sabe? Porque a gente, bem isso, assim, quebrar às vezes um pouco a regra É. e fazer essa gentileza, eu E fazer espero o que o isso tenha coração feito- manda. Isso, É, exato. impacta diferente, né? Impacta. Ninguém ficou sabendo, a gente não falou nada. A tô gente não falando- colocou nem nos stories. Não, né? e a intenção não era essa, a intenção era fazer um carinho mesmo, porque... É merecido, é né? merecido, É merecido. exatamente. Eu acho que esse é o ponto. Ai, nosso papo tá bom, mas tá quase já chegando no finalzinho. Deus Eu do quero fazer céu. uma pergunta para vocês. Faça. Quais os critérios de vocês hoje para a escolha de novas amizades? Quais são assim os 3 pontos que para vocês são importantes? Posso começar? Vai lá. Eu diria assim, ó, que eu sempre tive muita facilidade nisso de conversar e de ir evoluindo. Então, para mim, a amizade é um pouco isso, assim. Um pouco da, Não escolhe, vai construindo. Vou construindo, assim, fechou a conversa e vai indo. Mas, assim, eu diria talvez coisas que eu não abriria mão, né? Boa. De uma conduta que não pregue nenhum tipo de preconceito. E quando eu falo isso, eu não digo que eu não tenho preconceito nenhum, eu tenho vários. Mas eu ter consciência que eu tenho eles me põe numa posição de poder cuidar e evitar o meu comportamento preconceituoso. Né? Porque são coisas que estão ali Enquanto que tu dentro. não elabora isso dentro de ti, né? Eu não consigo. Então, assim, pessoas que entendam que tem preconceitos, enfim, e que trabalhem para não disseminar isso. Pelo contrário, isso é uma coisa assim que para mim é fundamental. A pessoa começa a apresentar alguns preconceitos, não é que eu vá virar as costas, mas assim, não vai ser minha amiga, não vai estar nas minhas relações, não vou convidar para sair. Né? Outra questão é gentileza. A pessoa ser gentil e não comigo, com os outros. As pessoas que são desrespeitosas, agressivas com os outros, por mais legais que sejam comigo, Olha não, a minha cara já. não me serve, né? E quando eu falo em agressividade, não tem a ver com personalidade forte, é ser mal educado mesmo, achar que tá num outro patamar dos outros. Isso pra mim, assim, Comportamento, Então, né? old é um fashion, comportamento assim, assim. E, assim, eu acho que são as coisas que eu descartaria. No mais, se a pessoa fechou comigo, ela não precisa daqui a pouco gostar das mesmas coisas que eu. Claro que essa tendência, a gente até daqui a pouco vai tendo mais assunto. Mas até gosto que goste de outras coisas, porque fomenta uma curiosidade. Acho bacana. Faz umas coisas, diz umas coisas diferentes, assim, né? Também gosto disso.
Eu vou bem na linha da Cláudia, acho que a gente é muito parecido, acho que a questão da genética responde muito isso Né? aí, Uma questão sabe? neural aí da resposta aos estímulos. Exatamente, acho que esses são meus pilares também, eu concordo contigo também. Sim. Então, vamos lá. A questão do respeito, né? Respeitar o ser humano na sua forma e na sua maneira de ser, para mim, assim, isso é muito forte. Eu também, a gente não falou, mas é uma coisa que eu tenho muito forte. Para ser meu amigo, não pode falar dos meus amigos. E daí não pode falar no sentido de não apontar, mas assim, e eu já vivi isso, eu tinha uma pessoa que eu convivia com ela e assim, ela tem defeitos, como eu, né? Como muitas pessoas. Como todos, né, Como Cíntia? todos, né? Mas aqui trazendo muito mais para mim a responsabilidade, né? E eu reconheço os defeitos dela e tento ajudar quando posso. E eu sei que ela também tenta me ajudar quando pode. Mas aí encontrei uma pessoa que é a amiga dela, não é minha amiga conhecida, e eu vi falando mal. Eu disse: olha, vou te dizer uma coisa. Fala para ela isso. Porque eu não sei, não vi. Então, para mim, a amizade passa por isso. Eu não deixo falar dos meus amigos, falar mal Não dos passa meus por amigos. levar recado, né? Aquela Não. coisa. Que interessante isso, Cíntia, então- porque muitas vezes a gente se cala, né? Acho eu não interessante, tem que consigo. defender a amizade, não, né? eu Isso é defendo, bacana. eu não defendo. consigo. E eu faço até dentro de casa, assim, porque eu sempre digo, eu e o Márcio, a gente é muito diferente. E tem coisas que ele traz e eu digo pra ele, não fala porque tu não conhece toda a história. Tu não sabe. Então, daí aqui vai entrar na esfera do julgamento. E daí julgar é muito fácil, né? Ou com os meninos também, às vezes, isso aqui é julgamento. E daí, quando é na esfera do julgamento, tá errado. Né? Tem que conhecer, tem que aprofundar e daí tu tem que tentar ajudar. Então, os meus amigos, eu tenho um pouco desse cuidado, assim. Isso é uma coisa que pra mim, assim, Que é fácil. carinhosa, que cuidadosa, gostei. Mas eu acho que isso, assim, para mim é importante. E uma outra coisa que talvez eu não vá, eu sou extremamente relacional, mas eu não vou por essa linha de deixar acontecer. Tem uma coisa em mim que é muito seletiva e que daí passa primeiro por isso. Se a pessoa tem respeito, eu abro a porta. Se eu ver qualquer situação de desrespeito, eu não consigo, e daí ali não avança. Então, para mim, o ponto é respeito. Como é que essa pessoa respeita e como é que ela lida com os outros, né? Talvez Se eu ela nem lida- perceba, né, Cíntia, que pra começar aquela primeira conversa que eu digo que vai indo, Aham. eu já tenha feito uma seleção, Uma talvez eu nem seleção, perceba. é. Mas, assim, conscientemente agora falando, me parece que eu faço o contrário. Me Aham. parece que eu primeiro converso e depois, se eu percebo alguma coisa, e daí eu retraio. Mas, enfim, né? Agora é uma coisa pra eu observar. E tu? Não dá tempo agora de responder. Concorda ou não concorda? Concordo com tudo que vocês colocaram. E eu penso que passa também por entender, respeitar as escolhas, mesmo que elas sejam diferentes das tuas, desde que não agridam esses eu valores acho do que é isso aí, respeito e tudo. Mas que tem aquela compreensão, sabe? E aquela pessoa também que vai te falar aquilo que os outros não falam. Eu acho que isso é um ponto assim que pesa, não como ponto de exclusão, mas como ponto de valorização, de considerar aquela relação Mais potente. mais potente, exato. E pessoa que contribua contigo. Acho que aquela questão que a Miriam colocou no início, da troca, para mim pesa muito. Porque à medida que a gente faz seleções, escolhas na gestão do tempo, porque muitas pessoas me perguntam, como tu fazes tantas coisas? Eu faço muitas coisas, mas no meio disso eu faço muitas escolhas de coisas que eu não faço, entre as que eu poderia fazer. E aí a gente... esse ponto, para mim, assim, ele pesa bastante, sabe? Eu acho que isso rende mais um papo aqui, né? Gente, a amizade é um chega- negócio muito potente. E né? não sofra tanto com as amizades, com as opiniões diferentes. As amizades também têm ciclos, elas vão, vêm. Tem pessoas que eu vejo nas fotos que eu nem lembrava que a gente teve momentos legais de amizade. Que Aí vai o foram Google Fotos, ciclos. né, aquela lembrancinha. aí tu- E aí, pessoas que tiveram no meu casamento que não existem mais na minha vida. Eu digo assim, no sentido do dia a dia. E tantas que hoje são potentes e que não estavam naquele momento, que eu não conheciam, que não tinham esse grau de importância. E isso também, essa percepção, para mim, ela faz parte da gente entender que eu não vou ser sempre tua melhor amiga, que eu não vou ser a melhor amiga de todo mundo, porque na adolescência se A sofre gente muito quer com ser, isso. a melhor amiga de todo né? mundo. Então, É no sentido de aprender a não fechar a porta, né? Eu acho que a gente leva um tempo para fazer isso. Então, assim, as coisas mudam, mas a porta não precisa estar Não, fechada. fechada. né? São ciclos. Meninas, as taças estão vazias pro brinde, né? Mas então a gente faz o brinde com o que sobrou aqui. Maravilhoso. Eu guardei. Era para guardar, eu não sabia, gente. Não dá. Até o próximo, pode mais.